povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero deixar uma palavra aqui abençoada para a tua vida, que se encontra ali em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas do passado já se passaram, e eis que faz coisas novas. O que Deus quer dizer neste versículo? Quando você está em Cristo, você é nova criatura. O que quer dizer nova criatura? É uma pessoa que, ao invés de fazer as vontades do mundo, os desejos do mundo, os desejos da sua própria carne, faz a vontade de Deus, né? Renuncia, fala de Deus a todo momento, não tem vergonha de falar das coisas de Deus, daquilo que Deus faz na vida dele, na vida dela. Deus tem um propósito com cada um de nós, porque todos nós somos filhos dele. Mas tem aqueles que são rebeldes. Tem aqueles que são filhos, mas não querem escutar a voz do pai. E tem aqueles que são filhos, escutam a voz do pai, mas que não faz aquilo que Deus quer que faça. Então, Deus, ele fica chateado, ele fica triste com as nossas atitudes, com o que nós fazemos com aquilo que ele nos deu, né? Porque quando a gente ouve a voz do Pai e a gente faz a vontade dele, a gente é transformado, a gente é liberto, a gente é curado, porque a maioria das doenças, a maioria das coisas que passamos é por conta da nossa rebeldia, é por conta da gente não escutar a voz de Deus e fazer do nosso jeito, da nossa vontade, né? Ao invés de renunciar. O que eu quero dizer com isso? Você que não é crente, né? Você que não conhece o Pai ainda, mas o Pai te espera. O Pai quer que você esteja ao lado dele, junto com ele. E você fica nessa, eu não quero agora porque eu tenho como eu posso falar? Eu quero viver minha vida, né? Muitos falam isso. Eu não quero ir agora porque eu quero viver minha vida. E como muitos sabem, né? Tem que ter renúncia, tem que ter propósito com Deus quando a gente vai encontro com o Pai. E muitos não querem fazer do próprio jeito, da própria maneira, né? Fazer suas próprias vontades. E isso acaba o quê? Gerando, né? Situações desconfortáveis, gerando inimizades, gerando brigas, gerando todas essas coisas que vocês estão vendo no mundo e que vocês já conhecem, né? E quando você vai para a casa do Pai, você é transformado, você é liberto e você age diferente, você faz diferente, não da sua maneira, não do seu jeito, mas na maneira de Deus. E tem aqueles que servem a Deus, né? Mas não servem em verdade e em espírito. Tem aqueles que querem fazer do seu jeito, da sua maneira também, né? Que ao invés de falar de Deus, de falar das coisas de Deus, ao invés de contar o testemunho, ao invés de engrandecer o nome do Senhor, estão atrás do quê? Estão atrás de futebol, estão atrás de coisas que não agrada a Deus, entendeu? Vão atrás de política, vão atrás de muitas coisas que não tem nada a ver com Deus. Ao invés de dar bom testemunho, né? Ao invés de falar de Deus, ao invés de falar das coisas que Deus faz, ao invés de pegar uma Bíblia e falar da palavra de Deus para as pessoas, ficam falando de política, ficam falando de futebol, ficam falando de jogos, ficam falando de baladas, entendeu? Isso é errado. Você tem que falar de Deus, falar das coisas de Deus. O que você tem influenciado nas suas redes sociais? De quem você tem falado nas suas redes sociais? Né? O que você tem feito para que Deus venha agir e operar sobre a tua vida e te usar para outras vidas? Porque você
Você não precisa ser só um influenciador na internet. Você pode ser um influenciador fora, falando de Deus, falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus opera, para que Deus venha salvar outras vidas também, para que Deus venha curar outras vidas também. Então, a partir do momento que você é uma nova criatura, que você está em Cristo mesmo, você muda suas atitudes, você muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e você faz a vontade do Pai. Você renuncia, né? Renuncia tudo aquilo que desagrada a Deus e foca no Pai, né? Foca naquilo que está abençoando, né? A sua vida, porque Deus, Ele abençoa o Filho, mas a partir do momento que o Filho dá ouvidos para Ele, a partir do momento que o Filho quer fazer a vontade dEle. Então pensa nisso, pensa nessa palavra que Deus falou com você hoje aqui, né? Compartilhar a localização. Que você seja uma nova criatura mesmo, uma criatura transformada, uma criatura que vai falar da presença de Deus, que vai falar do Pai, né? Sem vergonha, sem ira, sem contenda, mas que vai falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, aquilo que as pessoas precisam ver, aquilo que as pessoas precisam enxergar, que é Deus, né? Que é a presença de Deus, que Deus Ele faz, que Deus Ele opera. Para que o mundo venha a ser melhor, você precisa tomar uma atitude, você precisa mudar, você precisa falar daquilo que muda o mundo. Se você não fala, se você não mostra, né, aquilo que Deus faz, não tem como o mundo enxergar Deus, né, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então pensa nisso, reveja isso, né? Que você seja transformado, que você seja liberto, que você seja curado. Né? Hoje a gente tem um culto ali abençoado de transformação, um culto que vai falar com você, um culto onde você vai aprender e você vai sair dali começando uma transformação na tua vida, nas suas atitudes, no seu modo de ver, de pensar e de agir. Então vá lá hoje conosco às 19h30. Nós te esperamos lá, na Assembleia de Deus, Filadélfia do Avivamento, na Rua Zeferino Alves de Oliveira, 146, Ponte Alta, Guarulhos. Que seja feita a vontade de Deus sobre a tua vida e não a sua vontade sobre você. Amém. Deus te abençoe.